Eu acho que a gente tá mais nesse tique, tá aí? Sim, a gente tem o nosso ritmo biológico, né? E aí o que acontece na dança? Existe a dança porque tem a música, é o mesmo estímulo, e tem o movimento, e é onde tem a dança. E aí a gente tem que adaptar o nosso ritmo para o ritmo da música, para o andamento da música, né? O ritmo daquela pessoa que a gente está ensinando, o ritmo que a gente está ensinando. Então, se a gente quer um pouco mais de agilidade, né, de coordenação, então a dança também vai contribuir na coordenação, a gente vai casando, né? Ela é muito lento, eu quero um pouco de agilidade, vamos colocar uma música um pouco mais rápido, vamos ali trabalhar, ou vice-versa. Acho que é um gancho super legal, que seria minha próxima pergunta, que seria como que a psicomotricidade se relaciona com o desenvolvimento infantil, que tem aí esse gancho do que você estava já iniciando. Exato, né? A gente tem os marcos de desenvolvimento dessa primeira infância, a gente sabe o quanto é importante, né, esse estímulo da primeira infância. Então, aí a gente tem esses marcos de desenvolvimento que é esperado da criança, para menos, ou às vezes para mais, né, o que está esperado. E a psicomotricidade, ela vem desse encontro, porque a gente trabalha os aspectos psicomotores, que são 7. Hoje a gente fala muito em 8 fatores psicomotores, porque a gente tem que colocar a respiração em primeiro plano. Olá pessoal, bem-vindos ao Formare Talks. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a importância da psicomotricidade no desenvolvimento autista. Trouxe uma psicomotricista de mão cheia aqui para falar com vocês, que é a Thaís Thiago. Ela é formada em Educação Física, tem especialização em psicomotricidade, com foco em terapia psicomotora. Também tem formação em balé clássico e dança contemporânea e possui ainda, além de tudo isso, formação técnica em administração e gestão de negócios. Ela é uma pessoa incrível, terapeuta da Clínica Formare, e vai trazer aqui para vocês bastante insights de como a psicomotricidade pode fazer a diferença na vida do seu filho. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês e poder falar um pouquinho dessa importância da psicomotricidade. É isso aí. Thaís, difícil falar aqui de você. Você tem mais de 18 anos de experiência como bailarina profissional em várias emissoras de televisão, ainda atua, né, no SBT, fez parte do corpo de baile de diversos artistas também, e desde 2018 você tem utilizado o movimento como um pilar no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Então eu queria abordar esse tema com você, aprofundar, né, como que a psicomotricidade entra na sua vida, como tudo começa. E eu acho que um bom começo é entender um pouco da sua jornada, como foi a sua formação, como que a psicomotricidade entrou na sua vida. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho o tema aqui para os nossos ouvintes. Bom, gente, quando a gente vai se percebendo, né, eu sempre fui ligada ao movimento. Fui sempre aquela criança ativa, tive contato com a dança desde muito cedo, desde os meus 6 anos de idade. E aí o que é uma atividade, uma prática, virou uma profissão. Eu me formei em balé clássico, tive a oportunidade já de trabalhar logo que eu me formei com a dança, e eu entrei na educação física pensando em trabalhar com a dança, para entender melhor o corpo, a anatomia do corpo, a fisiologia, para poder contribuir isso, né, associar com a dança. E aí eu conheci essa área de adaptada logo que eu entrei na faculdade com 17 anos, e eu falei, é isso que eu quero na minha vida. Isso na faculdade de Educação Física, faculdade de Educação Física. Então, eu concluí, né, a faculdade já pensando no meu tema na monografia. Eu vou associar aí algo que eu gosto, que é a dança, que eu entrei com esse propósito, para o público com pessoas com deficiência. E aí eu aproveitei, né, eu falei assim, bom, fiz a minha monografia, fui contratada para continuar trabalhando, mas aí surgiram as possibilidades de eu viajar, né, com artistas, então era nova, eu falei assim, bom, eu vou utilizar agora disso, né, trabalhar com dança, e aí quando a gente cansar, a gente vai ficando mais velha, eu vou voltar para essa área. Foi aí em 2018, em 2015, que eu conheci a psicomotricidade, aí eu ingressei na pós-graduação, e aí eu me encantei pela psicomotricidade. E aí, desde 2015, eu venho trabalhando, né, o movimento, que eu sou do movimento, eu acredito, né, no poder do movimento,
E fui ingressando nessa área da psicomotricidade, fiz a especialização na parte de terapia psicomotora, a parte de supervisão, e atualmente estou quase concluindo a pós em ABA, que é mais muito aplicada, de falar sobre isso também. E é uma excelente terapeuta, tá sempre em ambiente de movimento. Eu acho que tem uma palavra que te define é movimento. Você realmente é sempre muito ágil, muito dinâmica e muito cuidadosa com todos os nossos clientes. Thaís, vamos explicar um pouquinho o que é psicomotricidade e qual... Vou começar com essa pergunta, depois eu estendo. Todo mundo fala, gente, quando eu pergunto assim, você é psicomotricista? Psicomotricista? O que é isso? Não sabe nem pronunciar. O termo científico é uma ciência, a psicomotricidade é uma ciência, ela vai estudar o homem através desse corpo em movimento, né? Então, a gente pega, né? A gente conhece o mundo, a gente conhece os outros através do nosso corpo. É a minha relação, que eu tenho a percepção do meu corpo com o meio. Então, é o interno com o externo. Aí a psicomotricidade ela vai se basear em alguns conceitos básicos, que é uma tríade que a gente fala, que ela é indissociável. Então, nós somos seres motores, afetivos e cognitivos, né? Então, não tem como a gente dissociar essas três áreas. Então, a gente pega, né, de psico é a parte emocional, do cognitivo, de motricidade, de movimento e idade, desde o nascimento até o nosso envelhecimento. E aí, a psicomotricidade, ela vai de um pilar do eu quero fazer aquilo, né? Eu tenho o poder de fazer aquilo, então o eu quero estar ligado à parte emocional, de eu querer estar fazendo algo, né? Ter uma motivação, do poder fazer a parte motora, eu tenho essa resposta, eu tenho essa capacidade motora de fazer, e também o saber fazer, que é a parte cognitiva. Então, o tempo todo a gente está recebendo um estímulo externo, como que eu processo isso para eu poder agir? Como eu posso transformar esse estímulo externo no movimento, que é um comportamento, né? Sim. A gente faz um comportamento, então nessa ação. E aí a gente pega o movimento que está ligado desde quando a gente nasce, né? A gente nasce ali, a gente vai aprendendo até... o que a gente aprende nessa primeira infância, que eu posso até explicar um pouquinho mais, é o que a gente vai aprendendo de último no envelhecimento. Eu acho que é um gancho super legal, que seria a minha próxima pergunta, que seria como que a psicomotricidade se relaciona com o desenvolvimento infantil, que tem aí esse gancho do que você estava já iniciando. Exato, né? A gente tem os marcos de desenvolvimento dessa primeira infância, a gente sabe o quanto é importante, né, esse estímulo da primeira infância. Então, aí a gente tem esses marcos de desenvolvimento que é esperado da criança, para menos, ou às vezes para mais, né, o que está esperado. E a psicomotricidade, ela vem desse encontro, porque a gente trabalha os aspectos psicomotores, que são 7. Hoje a gente fala muito em 8 fatores psicomotores, porque a gente tem que colocar a respiração em primeiro plano, né? Então, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz, a gente respira, é verdade, né? E a respiração, a gente está muito ligado à nossa parte emocional. Então, se está nervoso, se está frustrado, a gente fala, inspira. Precisa organizar a nossa respiração para depois a gente organizar o todo, né? O corpo é o todo. Então, a psicomotricidade, a gente vai nesses 7 fatores psicomotores. São várias palavras. A gente vai explicando rapidamente cada uma. Então, o primeiro que se dá é a tonicidade, né, que é o tônus, que vai do 0 até os 12 meses. Por isso que o bebê vai ter esse controle primeiro desse tônus, né? O tônus da cabeça, do pescoço, do tronco. Sentar com 6 meses. Exatamente. Apoio de pé com 9, 10 meses. Todas essas marcas são super importantes, né, para o desenvolvimento do bebê. Então, é do 0 aos 12 meses. Depois, do 1 aos 2 anos, a gente fala da equilibração, que é onde ela já está em pé. Que não necessariamente estar de pé quer dizer que está equilibrado, quando a criança começa a andar, né? Exatamente. Aí, dos 2 aos 3, a gente vai para a lateralização. Certo. O que seria isso, né? A lateralização é o domínio, é algo inato, que a gente nasce com isso, é algo inato, que é a minha dominância lateral. Então, eu sou destro, eu sou canhoto, né? Isso é por volta dos 2 aos 3 anos que a gente começa a perceber essa dominância. Depois a gente vai para a noção do corpo, que é dos 3 aos 4 anos, que entra a minha imagem corporal,
né, as minhas partes, como eu me vejo, e o esquema corporal. Como que eu lido com essas partes? Eu tenho meu corpo, mas como que eu lido com esse esquema corporal? Depois a gente vai para os 4, 5 anos, a orientação espaço-temporal, que é eu percebo o meu corpo e como que esse corpo age no ambiente. O meu corpo em relação ao seu, em relação ao objeto, em relação ao espaço e um tempo. Isso por 4, 5 anos. Aí vem a apraxia global, dos 5 aos 6 anos. São todas as ações mais globais até chegar dos 6, 7 anos que entra a apraxia fina. Que aí a criança tá fecha a bainha de mielina, a gente tem toda a parte neurológica, porque a criança com 7 anos ela tá apta. Então a gente vê, né, tem todo um marco de desenvolvimento que E o marco biológico. E que é importante pro próximo. Né? Então a gente vê até muita queixa, ele tá com dificuldade na apraxia fina, mas só na apraxia fina? Será que não está ligado a uma percepção do corpo, numa dissociação? Porque quando eu escrevo, tem o ombro, tem o cotovelo, tem o punho, tem os dedos. Que é o que chega para nós, né? Aqui na clínica a gente faz o trabalho interdisciplinar. Então, eu, enquanto psicóloga, né? Os psicólogos chegam e falam, olha, ele não está conseguindo escrever, o psicopedagogo não está conseguindo escrever. E aí a gente pede uma avaliação, ou de física, ou de psicomotricidade, de TO, a gente discute clinicamente qual que vai ser a área que vai avaliar, né? Assim, de acordo com a necessidade daquele indivíduo. E aí a gente vê qual que é a origem, porque o que a gente está vendo é ali no final que ele está escrevendo. E vocês conseguem fazer essa avaliação minuciosa para destrinchar, né? Eu vou começar trabalhando a motricidade fina, vou começar lá atrás, na equilibração. Exato. E aí a gente, às vezes, tem que ir no tônus, né? Porque às vezes é hipotônico, que é o que a gente vê muito em crianças com autismo, né? Então, a gente vai desmembrando, não necessariamente, né, se a gente falar de termos de crianças autistas, né, a gente vai falar assim, nossa, então vai demorar até chegar na apraxia fina. Não necessariamente a gente tem que estar com tudo muito maravilhoso para a gente trabalhar isso depois. Isso é importante. Mas a gente pode dar um enfoque principal e ir estimulando aquela outra área. E, Thaís, não quer dizer que a gente não vai trabalhar ali com a TO, a parte da motricidade fina, por exemplo, da escrita, né? Mas quer dizer que, além desse trabalho que a TO está fazendo, a gente vai fazer um trabalho como se fosse quase que de base, a gente vai ter um resgate para suportar esse trabalho da TO mais específico ali no produto final. E às vezes é até falta de experiência, né? Que é o que a gente vê, né? A criança não experimentou, não vivenciou isso, né? Então, tá aí a importância, né? A gente tem que ter esse olhar de proporcionar isso para poder trabalhar ali. Sim. E aí, assim, a psicomotricidade, a gente rege algumas leis, né? Que acabam regendo. Que a gente fala que é a céfalo-caudal e a próximo-distal. Que vem todo esse encontro do desenvolvimento infantil. Traduz esses nomes. Céfalo-caudal da cabeça para os pés, por isso que a gente vai adquirindo tônus cabeça até chegar aos pés, e do próximo distal. Então, é o meu movimento global até chegar nos finos, que é tanto das mãos quanto dos pés. E aí, pensando na dança, né? O quanto de habilidade, de repertório, motor a gente precisa ter para conseguir dançar, ou uma outra habilidade aqui, né? Que seja um objetivo, né, Thaís? Quando eu escutei, né, essa fala aqui que eu vou compartilhar com vocês na pós-graduação, psicomotricista, né, ou até os outros profissionais que trabalham com o corpo, a gente tem que conhecer muito o nosso corpo, né, para eu poder conhecer o corpo do outro, né, porque às vezes nem eu tenho essas práticas, né, essa consciência, quando você fala conhecer nosso corpo, tem essa consciência corporal. Dessa consciência corporal, né, dessas possibilidades, né, às vezes não consegue, calma, mas, nossa, eu já experimentei isso no meu corpo, eu sei um caminho, eu acho que eu posso contribuir, né, e a dança vem nesse encontro, né, então eu tenho a base da dança, tenho a base da educação física, e aí da psicomotricidade. Enquanto essa experiência que você teve de vida, né, isso é muito interesse de gostar da dança, quanto isso te facilitou na hora que você foi estudar a psicomotricidade, porque você teve a experiência de vivenciar tudo isso. Então, na hora de você executar algum movimento, ter que ensinar, você sabe, de repente, caminhos mais fáceis, digamos assim, né? O quanto você usa o seu repertório na dança como estratégia
para o desenvolvimento das crianças com autismo. Queria que você falasse um pouco isso. Quando eu falo criança, não é só criança, não é só a gente é criança, adolescente, é que a gente fala mais criança, mas assim, para pessoas com autismo. A gente vê, Os autistas. A dança ela é muito completa, né? Então, assim, a dança ela acaba sendo mais um meio da gente inserir dentro da terapêutica, que a gente pode estar inserindo, sim, dentro de uma terapia, né? A dança ela trabalha todos esses fatores, né? Então, se a gente pegar desde um tônus, desde a noção do corpo, de você dissociar. Eu posso dançar só com meus braços, eu não preciso dançar com o corpo todo, né? Eu posso dançar só com a minha cabeça, só com os meus pés, o meu corpo ele dança, né? Então ela vai trabalhar essa dissociação dos segmentos corporais, a percepção do corpo, o equilíbrio, o ritmo, né? Pra gente ter um ritmo biológico, né? A gente nasce com o nosso ritmo. Tem gente que é super acelerada e tem gente que é muito lenta. Geralmente a gente se incomoda, né? Ai, a pessoa é muito devagar, Deus, mas fica assim, ou vice-versa. Ela fala muito rápido, me deixa nervosa, deixa muito rápido. Eu acho que a gente tá mais nesse sentido, tá aí? Sim. A gente tem o nosso ritmo biológico, né? E aí, o que acontece na dança? Existe a dança porque tem a música, é o mesmo estímulo, e tem o movimento, e é onde tem a dança. E aí a gente tem que adaptar o nosso ritmo para o ritmo da música, para o andamento da música, né? O ritmo daquela pessoa que a gente está ensinando, o ritmo que a gente está ensinando. Então, se a gente quer um pouco mais de agilidade, né, de coordenação, então a dança também vai contribuir na coordenação, a gente vai casando, né? Ela é muito lenta, eu quero um pouco de agilidade, vamos colocar uma música um pouco mais rápido, vamos ali trabalhar, ou vice-versa. Seria que você falasse um pouquinho da experiência que você está tendo com alguns clientes aqui, de introduzir a música, ou mais uma estratégia na sessão de psicomotricidade. O que você tem observado? Quais são as dificuldades? No que ajuda, no que atrapalha? Porque a música também não é ideal, não é indicada para todos os casos. Isso é algo que precisa ser dito também. O profissional ele tem que ter esse conhecimento, né, de todas as questões que vêm por trás, né, de pessoas com autismo, e se for válido, né, a gente colocar, saber o tipo de andamento, de batidas. Então, se é hipotônico, é melhor uma música X, ter batidas mais marcadas, porque eles vão ter mais essa dificuldade, né, é mais custoso, né? Então eu recebo a informação até o meu corpo se manifestar até aquela planejamento mais demorado. É mais demorado, mais lento, né? Então ela vai ter mais facilidade em trabalhar as partes do corpo e não o corpo todo. Para ela é mais difícil. E é o contrário para quem é hipertônico. Então, para quem é hipertônico, ele age mais em bloco, mais robotizado. Então, a gente precisa quebrar esses segmentos corporais, né? Então, o profissional tem que ter esse olhar. Quer dizer, não é colocar música e vai fazer a sessão, não estou fazendo uma sessão de psicomotricidade usando música como estratégia. Não é isso. É muito além disso. Muito além, até mesmo porque pega todas as questões do autismo, eles têm dificuldade, uma ausência nessa percepção do corpo, na imitação motora, né? Então, dançar me copia. Não. A gente tem que olhar tem um indivíduo, tem um outro, que a gente também tem que elaborar isso. Tem que ser algo pensado. Hein? E nos casos que você tem usado, o que você tem achado dos resultados? Compartilha um pouco com quem está ouvindo a gente. O que acontece na dança, né? Que toda aprendizagem é repetição. A gente precisa repetir. E a motora é INDE, né? Então, para a gente tem Ele é academia, né? A gente tem que fazer essa repetição motora. Então, obviamente que a gente vai fazer do simples, algo bem simples, até chegar no complexo. É algo involuntário do meu corpo. É involuntário esse movimento, mas a gente vai transformar para até que seja voluntário. E para isso, precisa dessa repetição, né? Eu preciso repetir os movimentos. E aí, o que é legal que eu observo nos atendimentos é que, às vezes, a maneira como a gente trabalha na dança, né? A gente vai meio que cantando os movimentos, né? Abre, fecha, saca pro alto, e se desce, vai embaixo. Você já vai trabalhando outras coisas também. E isso ajuda muito, né? Eles acabam gostando, a gente tem... É animado, né? Divertido. É animado, acaba ficando um atendimento mais dinâmico. Você repete várias vezes e você não percebe que você está repetindo. Várias vezes. Gostoso, formas diferentes. E eu acho que isso que é válido para um atendimento para todas as áreas, né? Você tem já a motivação do cliente que você já ganhou para ele poder fazer. E já é, assim, 95% do atendimento
esticado, né? Porque superfície de engajação, né? O engajamento deles em todas as sessões, o tempo todo. E você manter, né? Porque às vezes a gente até tem atenção, mas a gente não sustenta nisso, né? Então, é uma das formas, né? Claro que isso não é válido para todos. Tem uns que não vão gostar e é um direito nosso, né? Nem todo mundo gosta da dança, mas é mais uma possibilidade, né? Então, quanto mais estímulos, às vezes é mais enriquecedor, porque nem todo mundo aprende do mesmo jeito, né? Tem gente que é muito visual, tem gente que é mais motora, eu preciso que você me toque, me coloque naquela posição para eu perceber o que eu estou fazendo. E aí, Thaís, quando o cliente chega, você faz essa avaliação, certo? Na área de psicomotricidade, para traçar o perfil terapêutico, o plano terapêutico dessa intervenção. E nesse momento são traçados alguns objetivos e alguns caminhos que a gente vai seguir, algumas estratégias, né? É uma meta, digamos assim, né? São várias metas. E a música entra como uma das estratégias, uma das formas de chegar na meta, não a única. Não, Certo? E aí é importante falar, de novo, tem que entender isso, porque senão amanhã todo mundo quer fazer a psicomotricidade com música. Não é isso, gente. Tem que ficar bem claro, né? É uma das estratégias. Por exemplo, uma outra estratégia que você usa no atendimento, qual que seria? Para saber entender. A psicomotricidade, a gente vai dessas práticas corporais, né? A gente vai desse querer fazer do outro, né? Então, a gente vai desde você proporcionar um ambiente rico com materiais e ver o que ela se interessa. E dali a gente parte para atividades, brincadeiras, né? Então, a gente vai proporcionando isso. Então, uma simples amarelinha, né? Eu digo, né? As pessoas acham que o brincar não é importante. Mas só brinca. Não, tem muito valor o brincar, né? Então, numa amarelinha, a gente vai ver essa questão da praxia global dele. Como é que tá? Ele salta, não salta, né? Segue lateralidade, uma lateralidade, qual um que ele joga com uma, joga com a outra, consegue seguir a sequência, E pular com um pé, 2 pés, um pé, 2 pés. para que lado que eu vou? Vou para um lado, vou para o outro. Então, é nessas práticas corporais que a gente vai analisando, a gente tem os testes que a gente faz, que é muito marcado, mas também tem essa parte livre, que você consegue fazer essa observação dentro dessas práticas corporais. E a gente vai vendo, não tem força, né? Não tem uma lateralização definida, não tem equilíbrio. E aí a gente vai lapidando isso, a gente vai proporcionando e vai elaborando atividades que a gente possa trabalhar esses fatores psicomotores. Thaís, quais são as principais dificuldades que você enxerga, tanto motora quanto cognitiva, em crianças com autismo, pessoas autistas, e como que a psicomotricidade consegue ajudar? Né? A gente sabe muito dos prejuízos do autismo ligado, né, à comunicação, à interação social, mas aí a gente parte lá do começo, né? Se a gente é uma tríade, se a gente é motor, cognitivo, afetivo, também vão ter outros déficits aí, né? Então, o que a gente observa muito é essa questão da hipotonia, que é falta de tônus, de força muscular, tem a questão da praxia do movimento, né? Então, eu não sei planejar por onde eu começo para fazer determinada ação. Tem a falta de atenção, concentração, tem a descoordenação, né? Eu sou totalmente descoordenado, tanto a parte global quanto a parte fina, além que a gente, né, sabe das questões de pessoas autistas. E aí, aonde entra a psicomotricidade, né? A gente acaba trabalhando através dessas práticas corporais, essa capacidade dele experimentar, dele vivenciar, dele perceber o corpo dele executando movimentos, e isso vai melhorar ele em relação aos outros, né? Certo? Em relação ao meio. Thaís, você falou com os termos técnicos que são muito famosos no nosso meio, mas que eu acho importante a gente explicar o que é a apraxia. Você falou de um termo que eu não lembro qual foi, hipotonia, né, que eu sei. Todos esses termos a gente está muito acostumado, mas explica um pouco para as pessoas o que quer dizer motricidade fina, motricidade cross, do que a gente, né, ampla, né, do que a gente está falando quando você usa esses termos. A hipotonia, né, a gente nasce com tônus, então hipotonia é baixo tônus muscular e força muscular. É quando a gente vê aquela bochechinha mais caidinha, aquele bracinho sem força, molinho, assim, né? Exato. E
E aí tem a questão também da apraxia do movimento, né? Eu tenho uma dificuldade em planejar a ação. E aí, uma coisa simples, né? Então, por exemplo, se você está comendo, tem o suco, tem o talher, onde que eu coloco cada um, né? Às vezes o copo tá lá, então se eu sou destra, vou pegar o copo tá em movimento cruzado, então o ideal é vou derrubar, tá desse lado, passo desse. Então essa dificuldade em você planejar o movimento, e isso a gente vê no dia a dia, né? O tempo todo a gente tem que se organizar nas atividades da vida diária. E a gente percebe que pessoas autistas apresentam bastante dificuldade nessa ordem, né? De planejamento e execução. E aí, através das brincadeiras, a gente consegue organizando isso, né? E aí, voltando, né? Tem a questão da apraxia do movimento, que é essa dificuldade em planejar a ação e executar, né? Então, antes de executar, eu tenho que planejar o que eu vou fazer. Porque se a gente faz sem pensar, sim, dá errado. Provavelmente dá errado, ou faltar alguma coisa, ou ficar algo mais complexo. Tem a questão da atenção e concentração também, né? Porque a atenção, estou olhando para você, né? A gente fala antes do contato visual, que eles têm esse déficit, né? De contato visual, mas a atenção, ele até olha, mas ele sustenta, ele concentra, né? Para fazer a atividade. Então, a apraxia fina, por exemplo, é algo minucioso, né? Porque são os movimentos pequenos. Então, desde do escrever ou do desenhar, da pinça, eu preciso ter atenção, fechar o botão e manter, né, essa atenção, porque senão eu não vou conseguir, né? Então, a apraxia fina vai desde esses movimentos mais minuciosos. Vou dar um exemplo aqui da vida diária, né? Fechar uma blusa, um botão, amarrar um sapato, colocar no sapato. E os movimentos amplos, né? Que a gente fala que é apraxia global. A gente recruta mais musculaturas, mais tanto os membros superiores quanto os membros inferiores para aquela ação. Tá, ficou super bem explicadinho. E eu queria que você pensasse em algum caso de sucesso onde a psicomotricidade fez diferença na vida desse seu paciente, desse seu cliente. Acho que cada caso que a gente pega, né? Cada cliente é especial, né? Pra gente, assim. Cada pessoa tem a sua história, tem as suas dificuldades, tem as suas superações. E é algo que a gente acha que está ensinando, mas a gente aprende o tempo todo, né? E uma das coisas que eu aprendi, assim, que eu passo, é a gente começar a comemorar as pequenas conquistas. Porque a gente só fica esperando o final, né? A gente fala para os pais, a gente precisa fazer no dia a dia também. Exatamente. E comemora de você. Então, eu comemoro as pequenas conquistas, sabe? É uma coisinha, a minha meta é lá. Mas, nossa, ele já está fazendo isso. É motivo da gente comemorar, né? É um passo de cada vez, é um passo de formiguinha, mas é um passo de cada vez, assim, né? E é uma conquista não só da pessoa, mas é uma conquista da família, assim, também, né? Então, falar, assim, algo de sucesso, a gente tem vários exemplos, né? Para aquela família. Então, desde conseguir sair num parque, brincar de bola, né? Eu queria tanto ir num parque, conseguir brincar de bola. Então, uma criança que segurava a bola vinha, a bola escorregava. Né? Agora ele consegue ter essa apraxia global, esse planejamento dos movimentos superiores, de pegar uma bola e ter atenção, a bola dá atenção, o tempo que a bola tá chegando, isso é complexo. A gente parar pra gente, né? Só pegar uma bola, não, mas para todo o processo do que envolve você segurar uma bola, né? Você receber uma bola, de você jogar uma bola. E esse exemplo da bola é muito rico, porque parece uma meta boba, mas não é. Né? De repente, ao não segurar a bola, que faz essa criança não interagir, essa criança ser excluída na aula de educação física, essa criança não ser chamada para participar do time tal na adolescência. E aí, quando você fala que a gente, né, que a psicomotricidade, ela consegue, através de exercícios, brincadeiras, enfim, chegar nisso, eu penso o quanto o trabalho interdisciplinar abrange isso, porque para a gente conseguir isso, né, segurar a bola, no caso, tive que trabalhar atenção, memória, planejamento, função executiva, psicologia. Tive que trabalhar na área motora, toda essa questão de fortalecimento em membros superiores, na física, educação física também. Hoje, sim, dos critérios. Na comunicação, eu ficar atenta com o estímulo sonoro, de quando falarem, olha a bola, eu virar para o lugar certo, pegar a bola. A psicomotricidade vai fazer
vai ser a cereja do bolo ali para fazer dar certo. Então, eu acho que é um ganho de várias pessoas trabalhando, de um conjunto de pessoas trabalhando para um único objetivo, né? Eu digo assim, né? Tem até, né? Mas todo mundo trabalha, é um trabalho interdisciplinar, né? E a psicomotricidade está aqui justamente para encorajar, né? Tá aqui, você uma forma mais, uma forma mais. E aí, quando eu me sinto confiante, eu coloco mais o meu corpo. Eu tô aqui, é verdade, né? Eu tô aqui, eu me socializo, né? Eu me sinto confiante. Você se coloca, você se posiciona, né? Se sente capaz, se expõe. A gente tá aqui para isso, né? Para a gente poder oportunizar. A gente cria oportunidades para que você experimente, e nisso você vai lá, a gente vai estar lá, a gente vai repetir de formas diferentes, mas a gente vai estar lá até você automatizar e isso virar algo voluntário. E como também a psicomotricidade, trabalhando tudo isso, está trabalhando indiretamente a autoestima dessa pessoa, que está se posicionando, está se expondo, está conseguindo através do esporte, aí na esmola, que a psicomotricidade trabalhou na clínica, fazer parte de um grupo, fazer parte ali de um time, né? E se desafiar. Então, é muito legal isso, né? Porque você tem ali um objetivo motor e cognitivo, obviamente, mas que tem ganhos muito maiores para a pessoa como um todo, e é um ganho que não necessariamente é da área da psicomotricidade. E o inverso também, que foi o exemplo que a gente acabou de dar, né? Você estende, né? É por todos os meios que você circula. Essa é a empresa do trabalho, né? Muito legal esse exemplo, tá? E aí eu queria entender um pouquinho de você também, se você acha que a psicomotricidade fez uma diferença significativa em algum caso. Lógico, você como apaixonada técnica e da área, observa diferença na maioria dos casos, porque a hora que não tem diferença, um bom profissional ele fala, olha, não estou conseguindo ajudar mais, portanto, alguma coisa está errado nesse atendimento, a gente precisa repensar no né? Mas partindo dessa premissa, quem que você acha, quem que você vê que a psicomotricidade fez uma diferença assim? Nossa, foi fundamental, foi essencial para aquele caso. A gente tem, né, mais assim, né, quando a gente pega a criança é brincar, né, então quando a gente vê a criança tá brincando, ela tá se socializando, é incrível. E é assim, né, quando eu coloco a dança como uma das práticas dentro da psicomotricidade, de você conseguir ver que aquela criança, aquele jovem conseguiu subir um palco, que é um ambiente diferente, que ela nunca pisou ali, com tantos estímulos de pessoas. A gente sabe quanto é difícil, né? A gente estar em público, falar as coisas, e ela estar lá, ela se sustentar, né, em tempo e sustentar bem emocionalmente, né? Não é a preço de qualquer custo que ela faça, né? Mas bem, eu acho que é positiva, e tem toda uma preparação para que isso aconteça. Isso, né? Tem todo um trabalho que eu falo de formiguinha de bastidores, né? Thaís, se você pudesse dar alguma dica para os pais, né? Nossa, eu estou na dúvida, né? Será que a psicomotricidade é boa, não, do meu filho? A depender se está no mal, se não está, se está no liminar, se o reembolso paga. A depender dessas questões burocráticas, né? Que dicas você daria para os pais observarem nos filhos que pode ser um sinal de alerta? Ou eu acho que a psicomotricidade faria a diferença aqui para ele? A gente tem essas questões, né, de se baseando com crianças, né? Então, você está em casa ali, eu falo, né, hoje em dia, essa correria nossa do dia a dia, né, pais, a gente vai deixando que as crianças façam as coisas, né? A gente vai fazendo as coisas por elas, né? Vai ser mais rápido. Mais rápido, porque a gente tem que otimizar e isso a gente entende, a gente não tem nem o que falar. Né? Você é mãe também? Eu sou mãe, então a gente sabe o que a vida cobra, o tempo cobra a gente, né? E a gente vai tirando, né, essa oportunidade deles fazer, deles se sentirem capazes, né? Porque a criança fica maravilhada quando ela consegue fazer aquela coisa, né? Então, eu acho que você criar um ambiente seguro para a criança, né, acolhedor, motivador para ela poder experimentar esse corpo, né, em casa. E aí, com isso, a gente consegue ter alguns olhares, né, que eu tô vendo, nossa, olha, eu acho que ela não tá
falando na fase que nem falar, ou nossa, ela já tinha que tal, mas, né, ela andando. Então, a gente consegue, através dessa experiência ali, a gente consegue ter um olhar e saber, bom, vou procurar um médico e aí a gente vai ver se precisa ou não. Mas, independente de estar no laudo ou não, eu, né, como psicomotricista eu falo, né, a gente precisa, nós nascemos de um movimento, a gente precisa estar com esse corpo em movimento, né, então procurar alguma prática, e uma delas, dentre todas, seria a psicomotricidade. Tá. E quais sinais de alerta os pais conseguiriam ter, assim, olha, motoramente meu filho, sei lá, não consegue abrir a garrafinha de água, ou ele tem 6 anos, eu peço para ele colocar o short e ele não consegue. Ou não, a escola relata que... Ou não, e também a escola relata a dificuldade dele participar da educação física, por exemplo. Por quê? Qual que é a dificuldade? Porque ele nunca segura a bola quando vem. Né? Porque às vezes as famílias recebem essas informações e é tanta demanda que essa pessoa autista tem, que a família já nem sabe mais o que é prioridade, né? Então, de repente, olha, quando eu vi isso, pode ser um sinal para você não precisar, pode fazer a diferença nesse caso. Essas questões motoras, principalmente, né? Mesmo que por trás do motora tenha outras, né? Cognitiva e afetiva e social, mas relacionada à parte motora, né? Então, a gente vê algumas questões, tá na idade, não se veste, ou manda colando, não consegue fazer. Acho que é um passo ali para a gente poder se atentar, que a psicomotricidade, ela é um meio de intervenção e também é da parte interdisciplinar, né? Então, se a gente for pensar, toda a área é importante, né? Uma complementa e uma fortalece a outra, né? Então, a gente vê a psicomotricidade como todas as outras, né? Desde a física, educação física, pode ser lúdicas, né? Não precisa ser aquela coisa muito maneirada, rigorosa. A psicomotricidade é mais de meio, né? Da gente poder trabalhar dessa forma mais lúdica, né? Trazer a criança, trazer o adolescente para aquele contexto. E essa abordagem, que eu acho que é a essência da formalidade, dessa interdisciplinariedade, que uma área complementa a outra, uma fortalece a outra, é o que tem que estar no nosso radar enquanto prestador de serviço aqui. Sim, que a gente está... A gente quer um único objetivo, o desenvolvimento do nosso cliente, né? Seja por qual área for, sim, né? A gente vai dar, é nosso papel dar o máximo de estímulo para ele, para a gente chegar ali nos objetivos do nosso PEN integrado. E às vezes o que acontece? Hoje não é da área da psicomotricidade, é de uma FISO, a gente precisa organizar melhor esse corpo de uma outra forma. Mas daqui a um tempo vai ser a psicomotricidade e vice-versa, né? Mas a gente precisa saber, quanto profissional, até onde é nosso naquele momento, isso não é. Porque dependendo da demanda motora, esse cliente ainda não está pronto para uma psicomotricidade. Ele precisa trabalhar outras questões na Exato. E a gente, quanto profissional, a gente precisa ter essa clareza. Ou da psicologia, né? Ele precisa estar na psicologia para segmento de instrução. Não que a gente não faça numa brincadeira segmento de instrução, mas às vezes ele precisa estar ali, dar um start, e aí aos poucos a gente vai inserindo. É isso. Fez muito bom conversar com você, muito bom mesmo. Fiquei muito feliz, muito animada com esse nosso bate-papo aqui, com a nossa gravação, poder disseminar isso, né? Porque a riqueza do nosso trabalho é no nosso dia a dia. O nosso dia a dia ele é construído por vários pedacinhos, por vários profissionais. E é muito legal ouvir você falando, porque a hora que eu ouço você falando e passo e acompanho as sessões, eu vejo tudo isso acontecendo. Então, eu tô assim, maravilhada com a nossa conversa. Muito obrigada por você ter participado aqui do nosso podcast. Gente, eu agradeço. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação, assim, uma honra poder falar dessa ciência, né? Porque a gente falou aqui, né? Psicomotricidade, o que é isso? E falar dessa ciência e o quanto que ela está podendo, ela está contribuindo, ela pode contribuir ainda muito mais, né? Se a gente conseguir falar, as pessoas entenderem da importância. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, finalizamos aqui mais um podcast de Formalho Talks. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de entrar no YouTube, entrar no Spotify, curtir, seguir a gente, ativar o sininho para vocês receberem
cada vez mais os nossos conteúdos, tá bom? Tchau, tchau.